Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos. Eu queria convidar os irmãos e os amigos, mesmo assentados como vocês estão, para abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Eu queria que nós lêssemos do versículo 1 até o versículo 7, muito embora nós iremos nos deter a partir do versículo 4, mas vamos ler todo esse trecho, até para nós podermos entender um pouco do seu contexto e, a partir daí, extrair os pontos que nós iremos extrair na noite de hoje. Gálatas, capítulo 4, versículo 1, melhor dizendo, até o versículo 7. Gálatas 4, versículos de 1 até o versículo de número 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Até aqui, até o versículo 7, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a religião cristã, a religião de Cristo, ela é por demais, mas por demais mesmo, abençoada e abençoada por Deus. Eu vou repetir, a religião cristã, a religião de Cristo, ela é por demais abençoada e abençoada por Deus. O fato, meus irmãos, o fato, minhas irmãs, de nós estarmos em Cristo Jesus, o fato de nós podermos nos unir à sua pessoa através da redenção que Ele nos propicia mediante a sua obra, nos garante com toda certeza, nos garante com toda convicção desfrutar inúmeras bênçãos, não só bênçãos materiais, mas em especial, sobretudo, bênçãos e bênçãos espirituais. Portanto, nunca, absolutamente nunca, nos esqueçamos desse fato. Que fato? A religião cristã, a religião de Cristo, ela é por demais abençoada e abençoada por Deus. Nesse texto, meus irmãos, nesse texto, meus amigos, que nós acabamos de ler, Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 7, nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, tratando acerca da vinda de Cristo a este mundo, mas não só isso, tratando também acerca de algumas bênçãos decorrentes desse fato. De que fato? Do fato de Cristo ter nascido, do fato da segunda pessoa da Trindade ter se encarnado, do fato do Messias ter vindo habitar entre nós. Conforme nós temos em nossas Bíblias, aqui o apóstolo Paulo, ele está de maneira específica se dirigindo a um grupo de irmãos, de um grupo de igrejas, de uma determinada região, ou seja, a região da Galácia. Por isso que nós chamamos aos Gálatas. Irmãos que haviam sido salvos pelo trabalho, irmãos que haviam sido salvos pelo ministério do apóstolo Paulo como missionário, como pregador e pregador da palavra do Senhor. Contudo, meus irmãos, meus amigos, aqueles mesmos irmãos para os quais o apóstolo Paulo aqui se dirige, eles estavam sendo, infelizmente, assediados por alguns judeus
a adicionarem ao cristianismo determinadas práticas, determinadas cerimônias que nós encontramos no Antigo Testamento. Contudo, essas práticas, essas cerimônias haviam sido abolidas através da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele vê essa dificuldade. O apóstolo Paulo, ele vê o perigo que circundava aqueles irmãos deles retornarem da doutrina cristã para todos aqueles ritos, para todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento que a obra de Cristo havia tornado desnecessárias. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que logo no início desse trecho que nós lemos, ou seja, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles irmãos. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção para o caráter provisório da lei no seu sentido cerimonial. O caráter provisório da lei no seu sentido cerimonial. Nos lembremos que a lei, ela assume 3 aspectos. Existe a lei civil, que de certa forma restringiu-se à nação de Israel como nação. Existe a lei moral, os 10 mandamentos, e existiam todas as leis cerimoniais. É deste terceiro aspecto da lei que o apóstolo Paulo faz referência, mostrando que esse aspecto da lei, ele era provisório e que ele foi cumprido na morte e no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É por isso que no versículo 1 até o versículo 3, Paulo ele diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então aqui, nesse trecho do versículo 1 até o versículo 3, Paulo está chamando a atenção para uma situação do seu tempo, a fim de que pudesse ilustrar uma realidade espiritual. Então, o que é que Paulo faz aqui? Ele traz a figura do filho do Senhor do seu tempo, antes de atingir a maioridade, antes de atingir a sua independência. Essas crianças, através dessa ilustração que Paulo faz, apesar de desfrutarem da condição e do direito de herdeiros dos seus respectivos pais, permaneciam sujeitas a tutores, a curadores, até a determinação pelo seu próprio pai da sua maioridade. À semelhança dos escravos, essas crianças, elas não tinham autonomia, mesmo que por direito fosse herdeiro e herdeiro de tudo. Essa situação, conforme Paulo aqui diz, permanecia até o tempo determinado pelo Pai. E assim éramos nós, meus irmãos. E assim éramos nós, minhas irmãs, até o tempo determinado de Deus, para o grande fato que estava para ser revelado, nós também estávamos sujeitos à lei, conforme nós dissemos, de acordo com seu caráter cerimonial. A lei, nesse sentido, ela era a nossa tutora. Nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, como Paulo ele fala aqui. A palavra rudimentos, literalmente falando, significa elementos do mundo, e correspondia o sol, a lua e as estrelas, e baseado nesses astros, todo o calendário judaico, ele se alicerçava e comandava todos os cerimoniais que nós temos e temos no Antigo Testamento. Mas, diante do grande fato que estava preparado por Deus, essas coisas se tornariam desnecessárias em virtude da concretização de um plano bem maior que Deus preparava em Cristo Jesus. E diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, nós podemos nos perguntar: que fato então tão surpreendente, que fato então tão importante ocorreu para que antes estivéssemos sujeitos à lei de Deus nessa condição, mas hoje não mais estivéssemos ou tivéssemos essa necessidade? O que foi que aconteceu na história do mundo? O que foi que aconteceu na história da humanidade para que a lei não nos servisse mais como tutoras? Qual foi a finalidade desse grande acontecimento que se deu?
Quais foram alguns resultados desse grande acontecimento em relação às nossas vidas? Quais são algumas bênçãos que esse grande fato garante a cada um de nós que dele experimentamos? É isso, meus irmãos, é isso, meus amigos, que nós iremos considerar na noite de hoje. O título da nossa mensagem é o seguinte: a vinda do Messias e suas bênçãos. Repetindo, a vinda do Messias e suas bênçãos. Então, em primeiro lugar, eu queria que nós destacássemos o grande fato. Eu queria que nós destacássemos o grande acontecimento que ocorreu. O grande fato, o grande acontecimento que se deu na história da humanidade, o qual o apóstolo Paulo faz referência e trouxe todos esses desdobramentos para a nossa vida. Que grande fato foi esse? Que grande acontecimento foi esse? O envio do Filho de Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E é justamente sobre isso que Paulo fala de maneira específica no versículo 4. Acompanhe conosco, Gálatas capítulo 4, versículo 4, o grande fato de Deus para a humanidade, o envio do Filho. Olha só o que aqui nos diz a palavra de Deus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Repetindo, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nesse verso número 4, Paulo, ele trata do nascimento do Filho de Deus, ou seja, do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que existia desde toda a eternidade, aquele através de quem todas as coisas foram feitas, e não só feitas, aquele através de quem todas as coisas são sustentadas, nasceu, se encarnou, veio a este mundo, ou seja, veio ao nosso mundo. E aí, Paulo fala, dentro desse fato, Paulo fala, dentro desse acontecimento, pelo menos duas coisas, pelo menos duas verdades. Em primeiro lugar, ele fala do tempo em que se deu esse fato. Ele fala do tempo em que se deu esse acontecimento. A primeira parte do versículo 4, ele assim diz: vindo, porém, a plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Em outras palavras, meus irmãos, em outras palavras, meus amigos, aqui nesse primeiro trecho, Paulo ele está dizendo que Cristo nasceu no tempo oportuno. Paulo está dizendo que Cristo nasceu no tempo oportuno de Deus. Disto jamais nós nos esqueçamos. A vinda do nosso Salvador a este mundo, a encarnação do Verbo, o nascimento de Cristo ocorreu não sob condições humanas, mas ele ocorreu no tempo que Deus assim havia determinado. No tempo de Deus havia decretado. Um período, meus irmãos, um período, meus amigos, que permitiu não só o anúncio do Evangelho das Boas Novas, mas num tempo específico que permitiu a propagação fiel, eficaz desse Evangelho, o Evangelho das Boas Novas e Boas Novas em Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala essa expressão, plenitude do tempo, no tempo correto, no tempo oportuno, no tempo adequado de Deus, que fez com que Cristo viesse a esse mundo e a sua mensagem, ela se propagasse aos quatro cantos do império, como de fato aconteceu. É interessante nós observarmos que quando o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo, quando o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu, havia uma língua internacional, o grego. E essa língua, ela era conhecida e falada por muitas pessoas. E o Evangelho de Cristo foi proclamado, o Evangelho de Cristo foi anunciado justamente nessa língua e possibilitou muitos ouvirem, possibilitou muitos escutarem da mensagem e da mensagem do Salvador. Mas não só isso.
Quando Cristo veio a esse mundo, meus irmãos, meus amigos, o mundo estava sob o controle do Império Romano. E o Império Romano havia construído vários acessos, várias estradas que cortavam todo o império. Logo, quando Cristo veio, quando a proclamação do seu evangelho passou a ser feita, em virtude disso, esse mesmo evangelho alcançou todas as pessoas do Império Romano. Mas não só isso. Nos tempos do Senhor Jesus Cristo, ou no tempo em que Cristo veio a esse mundo, haviam inúmeras sinagogas, que era o local onde os judeus se reuniam para adoração. Era o local onde os judeus liam as profecias acerca do Messias no Antigo Testamento. E em virtude de haver inúmeras sinagogas, e em virtude de haver esse trabalho de exposição das profecias do Messias, isso auxiliou. Quando o Messias veio, a sua mensagem, o seu evangelho fosse propagado. Então, é esse tempo determinado por Deus, essa plenitude de tempo a qual o apóstolo Paulo nos fala aqui nessa passagem. Então, meus irmãos, meus amigos, Deus, Ele determinou o tempo certo para enviar o seu Filho. E esse tempo possibilitou, com todas as coisas que haviam, humanamente falando, na propagação da sua mensagem, na propagação do seu evangelho a muitas pessoas, em muitos lugares, para a glória e honra do nosso Deus. Então, acerca desse grande fato, o envio do Filho, em primeiro lugar, Paulo fala acerca do seu tempo. Quando foi que ele aconteceu? Na plenitude do tempo. Mas não só isso, Paulo também fala acerca da forma desse grande fato, a forma desse grande acontecimento, que é justamente o envio do seu Filho, que é justamente o nascimento do Messias. E aqui eu queria me reportar à parte B do versículo 4 de Gálatas 4. Acompanhe conosco, quando Paulo assim diz: nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Primeiramente, meus irmãos, meus amigos, Paulo, ele está dizendo aqui que Cristo, o Messias, a segunda pessoa da Trindade, tomou a natureza humana. É por isso que ele fala que ele nasceu de mulher. Aquele, meus irmãos, meus amigos, que era Deus desde toda a eternidade, tornou-se um homem, tal qual nós somos, com exceção do pecado. A segunda pessoa da Trindade assumiu a natureza humana. Uma vez que o homem havia pecado, lá no Jardim do Éden, fazia-se necessário que Deus se encarnasse para que, através da sua encarnação, dos seus sofrimentos, da sua morte, os homens fossem salvos. Então foi por isso que o nosso Redentor, foi por isso que o nosso Salvador nasceu sob mulher, ou nasceu de mulher. Ele assumiu a natureza humana. Mas não só isso. O apóstolo Paulo diz que ele também se sujeitou à lei. É por isso que ele diz, nascido sob a lei. Significa dizer que Cristo ele estava obrigado integralmente a cumprir toda a lei de Deus, quer seja a lei moral, quer seja a lei civil, quer seja a lei cerimonial, o que de fato ele fez, o que de fato ele realizou, para que assim ele pudesse cumprir o plano de salvação. Então, no primeiro momento, o que é que Paulo fala? Ele fala acerca desse grande evento, ele fala acerca desse grande acontecimento, que nos livrou das amarras da lei cerimonial. E que fato foi esse? Que acontecimento foi esse? O envio do seu Filho, que aconteceu no tempo determinado por Deus, na plenitude do tempo, e que permitiu que o seu Filho se encarnasse, tomasse a natureza humana, mas não só isso, se sujeitasse à lei de Deus. É o primeiro ponto da nossa mensagem. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, Paulo fala acerca do propósito. Paulo fala acerca da finalidade desse grande fato que aconteceu, deste grande acontecimento que se deu na história da humanidade. Repetindo, o envio do Filho. E aí, eu queria chamar a atenção para o versículo de número 5,
Gálatas capítulo 4, versículo de número 5. Qual foi o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo? Qual foi o propósito desse grande fato de Deus ter enviado o seu Filho para vir entre nós, para morar entre nós? Paulo fala, ele responde a essa pergunta e o faz através do versículo 5. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Repetindo, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu queria chamar a atenção para duas expressões bem importantes, para duas expressões bem significativas que nós encontramos aí no versículo número 5. A expressão para e a expressão a fim de que. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês notaram, mas essas expressões, elas indicam uma finalidade, elas indicam um propósito. Então, Paulo, no versículo 4, havia falado do grande fato, o envio do Filho, e aqui no versículo 5, ele coloca pelo menos dois propósitos, ele coloca pelo menos duas finalidades, as quais Cristo veio a esse mundo, para as quais Cristo veio para este mundo. Qual foi a primeira delas? A primeira delas, meus irmãos, a primeira delas, meus amigos, foi nos resgatar da condenação da lei. O primeiro propósito, a primeira finalidade do envio do Filho a este mundo foi de nos resgatar da condenação da lei. É por isso que Paulo fala, para resgatar os que estavam sob a lei. Então aqui, Paulo, ele nos ensina que Cristo, através do seu sofrimento e morte, nos salvou da condenação da lei a que nós estávamos destinados. E foi justamente para isso que ele veio. Essa foi uma das finalidades fundamentais da sua vinda a este mundo, para que ele viesse, nascesse, vivesse, morresse e assim nos resgatasse da maldição e da maldição da lei. Essa palavra resgatar, meus irmãos, essa palavra resgatar, meus amigos, que nós temos aqui no versículo 5, significa livrar alguém através de um pagamento. Literalmente falando, essa palavra significa livrar alguém através de um pagamento. Nos tempos do apóstolo Paulo, por exemplo, havia esse processo de libertação que uma pessoa fazia a um determinado escravo. Contudo, isso não acontecia de maneira gratuita. Contudo, isso não acontecia de graça. Aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que desejava redimir, resgatar algum escravo, tornando-o livre, teria que pagar, teria que ressarcir o seu senhor. E foi isto, justamente isto que Cristo fez, quando veio a este mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, e quando ele morreu em obediência à lei de Deus, o seu propósito, que iniciou-se na sua encarnação, foi justamente nos dar essa quitação, nos dar essa liberdade completa da necessidade que hoje nós não mais temos de nos submeter e nos submeter à lei no seu sentido cerimonial. Então, para que Cristo veio? Em primeiro lugar, para nos resgatar da condenação da lei. Mas não só isso. Em segundo lugar, Cristo veio a este mundo, meus irmãos, Cristo veio a este mundo, meus amigos, para nos conceder a adoção de filhos de Deus. Cristo veio a este mundo com o intuito de nos conceder a adoção de filhos e filhas de Deus. É o que ele fala na segunda parte do versículo 5, quando diz, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A vinda de Cristo, meus irmãos, a vinda de Cristo, meus amigos, e a sua consequente morte, o seu consequente sacrifício, propiciou ou proporcionou perdão para os nossos pecados. E na medida em que o nosso problema do pecado, ele é solucionado, passamos a ser ou nos tornamos filhos e filhas de Deus. O resgate da condenação que Cristo obtém para cada um de nós
nos leva a desfrutar hoje a bem-aventurança de nós pertencermos à família de Deus aqui na terra. A nossa condição legal, ela foi mudada. Antes nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras malignas. Contudo, em virtude de Cristo ter vindo a este mundo e a sua vinda, repito, ter propiciado a nossa salvação, o que é que nós somos hoje, meus irmãos? O que é que nós somos hoje, minhas irmãs? Nós somos filhos e filhas de Deus. Louvado seja o Senhor por essa grande bênção. E ela está diretamente conectada ao nascimento de Jesus. Porque um dia ele só morreu no Calvário porque nasceu. Um dia ele só cumpriu, na verdade, por toda a sua vida, ele só cumpriu a lei de Deus em todos os seus aspectos, porque um dia ele nasceu como homem. Porque um dia ele nasceu sob essa lei, justamente para poder nos resgatar da condenação dessa lei, e não só fazer esse resgate, pagando o preço pela nossa liberdade, mas também agora nos incluindo na sua família, na família de Deus. Que grande privilégio nós temos da parte do nosso Salvador. Então, em primeiro lugar, o que é que nós temos? O grande fato. Que grande fato é o que Paulo chama a atenção aqui? O nascimento do Cristo, o envio do seu Filho. Para que esse Filho veio? Ele veio para nos resgatar da condenação da lei, ele veio para fazer com que nós fôssemos adotados como filhos e filhas de Deus. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos algumas bênçãos resultantes desse grande fato. Algumas bênçãos resultantes do fato de Cristo ter vindo, de Cristo ter nascido, de Deus ter enviado o seu Filho para cada um de nós. Quais são essas bênçãos? Quais são esses benefícios? Paulo fala, pelo menos acerca de 2 deles, nos versículos 6 e também no versículo número 7. Acompanhe conosco, por favor, Gálatas capítulo 4, versículo 6 e também o versículo número 7. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aqui nesse trecho, verso 6, verso 7, Paulo ensina, meus irmãos, Paulo ensina, meus amigos, que o fato, preste atenção nisso, o fato de Cristo ter nascido nos presenteou com 2 bênçãos. O fato de Cristo ter nascido, ter morrido, ter nos salvado, nos presenteou com 2 bênçãos. E quais são essas bênçãos? Quais são esses presentes? O primeiro deles, através do nascimento de Cristo, hoje, meus irmãos, através do nascimento de Cristo, hoje, minhas irmãs, eu, você, cada um de nós que somos salvos, nós temos a dádiva do Espírito Santo. Esse é o primeiro presente, vamos assim dizer. Essa é a primeira bênção que resulta da vinda de Cristo a esta terra. Através desta vinda e de tudo que ela gerou, hoje nós temos a dádiva do Espírito Santo. É o que ele fala no versículo 6, especificamente falando no versículo 6. Ele diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, o fato de Deus em Cristo ter nos feito seus filhos, a partir da vinda de Cristo, faz com que agora nós tenhamos o Espírito desse mesmo Filho em nossas vidas. Nós tenhamos o Espírito desse mesmo Filho nos nossos corações, no nosso viver. Da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma, meus amigos, que Deus enviou o seu Filho, e através desse Filho, Deus hoje nos envia o seu Espírito. De sorte que, se foi realidade, se foi verídico, o fato de Cristo ter vindo, também é uma realidade. Também é verídico o fato do Espírito Santo ter vindo e hoje ele fazer morada em nossos corações.
E que grande benefício, meus irmãos, que grande benefício, minhas irmãs, é nós termos o Espírito Santo na nossa vida, é nós sermos templo do Espírito Santo ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Porque na medida em que isto ocorre, na medida em que essa bênção se dá na nossa vida, hoje nós temos temor a Deus, hoje nós temos amor a Deus, hoje nós nos sujeitamos a Deus e uma série de outras coisas que é permitido tão somente pelo fato de hoje, por causa de Cristo, nós desfrutarmos da presença do Espírito Santo e do Espírito Santo em nossas vidas. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, é essa presença do Espírito Santo na nossa vida, é essa presença do Espírito Santo em nossos corações que confirma o fato de que eu, de que você, somos filhos e filhas de Deus, somos pertencentes à sua família aqui na terra. Foi justamente por causa disso que Paulo ele falou que esse mesmo Espírito ele nos impulsiona a nos dirigirmos a Deus com as seguintes palavras: Abba, Pai. Essa palavra Abba aqui é Pai no seu sentido mais íntimo, é Pai no seu sentido mais próximo, e é justamente essa a relação que hoje, nós que somos salvos, a partir da vinda de Cristo, desfrutamos com Deus. Deus para nós não é mais um estranho, Deus para nós não é alguém distante que está indiferente das nossas vidas. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Deus, Ele é o nosso Pai. E nós podemos nos dirigir a Ele com essa intimidade, nós podemos nos dirigir a Ele com essa interação, porque o Senhor Jesus Cristo, através da sua vinda, garantiu essa bênção para cada um de nós. Que grande bênção nós temos a partir do nascimento de Jesus. É por isso que as pessoas, elas são tanto quanto tolas, que não conseguem enxergar toda essa beleza, não conseguem enxergar tudo isso que se dá no nascimento de Jesus. Às vezes resume esse fato como um momento de confraternização, e pode até o ser, não há nada errado nisso, mas é uma visão muito resumida, é uma visão muito limitada daquilo que representa de fato a vinda de Cristo. Representa isso, meu irmão, representa isso, minha irmã. Hoje, pelo fato de Cristo ter vindo, nós desfrutamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É o primeiro presente, é a primeira bênção. Mas não só isso, Paulo também fala de uma segunda bênção. Paulo também fala de um segundo presente que nós temos a partir do nascimento de Jesus. Ou seja, hoje nós podemos ter certeza da herança de Deus em nossa vida. É a segunda bênção, a herança de Deus em nossas vidas. Olha só o que ele nos diz aqui no versículo 7, fechando assim a nossa exposição. Ele diz: de sorte que já não és escravo, porém filho. Vimos já isso. E como consequência, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Como filho, herdeiro por Deus. Então, aqui Paulo, ele fala dessa mudança de condição que se deu em nossas vidas. Hoje nós somos filhos. E como consequência de nós sermos filhos, hoje nós temos o direito, pela graça de Deus, de herdar a herança que Deus preparou desde toda a eternidade para aqueles que são seus. Que grande privilégio, meus irmãos, que grande privilégio, minhas irmãs. A gente deve observar nesse fato uma manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Assim como acontece no sentido humano, você não recebe uma herança porque você merece. Você não recebe uma herança porque você trabalhou para adquiri-la. Não, é alguém que faz isso por você. É alguém que usa de graça com você. E por isso você participa desse benefício. Assim também é no sentido espiritual. Nós não merecíamos receber a herança de Deus, mas Deus nos deu através de Jesus Cristo. Nós não merecíamos nos beneficiar com tudo aquilo que Deus preparou desde toda a eternidade. Mas iremos nos beneficiar, porque um dia Cristo veio, porque um dia o Verbo se encarnou, porque um dia o Filho de Deus, ele habitou entre nós, e como resultado, ele nos propicia esse grande benefício para cada um de nós.
E tudo isso se deu, meus irmãos, tudo isso se deu, minhas irmãs, como algo predeterminado, decretado por Deus. Não foi um acidente da história, não, jamais. Mas Deus, desde toda a eternidade, havia planejado a vinda do seu Filho, com a sua vinda, a sua salvação, e a partir da sua salvação, pudéssemos hoje ter essa esperança de herdarmos essa herança que Deus preparou desde a fundação do mundo para cada um de nós. E a cada dia que se passa, a cada dia que nós avançamos, mais próximos nós estamos dessa herança bendita que Deus guardou em Cristo Jesus para cada um de nós. Isso é que é Natal. Isso é que é o verdadeiro Natal. Não são essas balelas que nós escutamos durante esse período e que se resume a esse período, mas é tudo aquilo que envolve, é tudo aquilo que é gerado a partir da vinda de Cristo entre nós. Então, meus irmãos, meus amigos, nesta oportunidade, nós vimos pelo menos 3 pontos a partir desse texto. Em primeiro lugar, nós vimos o grande fato que Paulo aqui anuncia, o envio do Filho, que se deu no tempo predeterminado por Deus, que se deu através da encarnação do Verbo, sujeitando-se à lei, tomando a natureza humana. Mas não só isso, Paulo também falou acerca do propósito desse fato, do envio do Filho. Então, quais foram os propósitos? Nos resgatar da condenação da lei, mas não só propiciar esse resgate, mas também nos conceder a adoção de filhos e filhas de Deus. Mas não só isso, Paulo também fala das bênçãos que advêm desse fato, do envio do Filho. Ou seja, hoje nós temos a dádiva do Espírito Santo, hoje nós temos a esperança da herança de Deus, nós somos herdeiros de Deus aqui na terra. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas com base em todas essas explicações, com base em todas essas explanações, quais são as lições, quais são as verdades que nós podemos aprender a partir dessa passagem? Algumas que eu queria compartilhá-las nessa parte final da nossa meditação na noite de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nós devemos, como crentes em Cristo Jesus, nos confortar em saber que Deus está no controle de todos os fatos da nossa vida. Quando a gente olha para esse texto, que nos ensina acerca do nascimento do Salvador, que nos mostra o envio do Filho e que nos diz que esse Filho foi enviado no tempo determinado por Deus, isso nos faz pensar que Deus também exerce esse mesmo controle sobre as nossas vidas, a vida de cada um de nós que aqui estamos. E como é bom, meus irmãos, como é bom, minhas irmãs, nós podemos ter ciência, nós podemos ter convicção desse fato. Nada, absolutamente nada, acontece aleatoriamente em nossas vidas. Seja os momentos bons, seja os momentos ruins, todos eles estão debaixo da providência de Deus nas nossas vidas. Quando Cristo veio a esse mundo, não foi um acidente. Quando Cristo veio a esse mundo, não foi a obra do acaso, não, mas foi a intervenção providencial de Deus. Essa mesma intervenção que se nos apresenta dia após dia e que vai culminar com a nossa glorificação e com a nossa entrada no reino bendito de Deus. Então nós devemos nos lembrar e nunca nos esquecer dessa verdade. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, devemos considerar. E como nós devemos considerar? Na grandiosidade da obra de Cristo no nosso favor. Nós precisamos considerar na grandiosidade da obra de Cristo em nosso favor. Nós fomos resgatados, meus irmãos, nós fomos resgatadas, minhas irmãs, e fomos feitos filhos e filhas de Deus. Isso é algo que é grandioso. E se nós tivéssemos uma pequena noção desse fato, se nós tivéssemos uma pequena noção dessa grandiosidade, com certeza, nós nos dedicaríamos mais em zelo, em fervor, em obediência, em sujeição à pessoa de Deus. Contudo, o seu nascimento nos faz lembrar justamente esse fato. Deus, Ele é o Deus de grandeza, Deus, Ele é o Deus grandioso, que faz coisas grandiosas como fez
em nos resgatar das trevas e nos fazer filhos e filhas seus ou suas. Louvado seja o Senhor também por esse grande benefício. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs, nós devemos atentar. E como nós devemos atentar? Para a humildade do nosso Salvador, vivendo essa humildade em nossas vidas. Nós devemos atentar para a humildade do nosso Salvador, vivendo esta humildade em nossas vidas. Por quê? Vocês já pararam para pensar no fato da segunda pessoa da Trindade ter deixado a sua glória eterna e ter se tornado como qualquer um de nós, no sentido humano em si da palavra? Vocês já pararam para pensar naquilo que Cristo fez, na humilhação que Ele deu, no fato de Ele ter se encarnado, ter se limitado, estar sujeito às debilidades humanas, como de fato Ele esteve, repito, com exceção do pecado? Isso é que é ser humilde, meus irmãos. Isso é o que é demonstrar humildade, minhas irmãs. E é essa mesma postura, é esse mesmo procedimento que nós devemos ter em nossas vidas, porque o nascimento de Cristo, o Natal do nosso Salvador, aponta para essa verdade. E às vezes as pessoas confundem, termina fazendo desse momento um momento de ostentação, um momento de orgulho, de vaidades. Não, é o contrário. As pessoas não estão entendendo, é completamente contrário. Esse é um momento de nós pensarmos na humildade, na necessidade dela, porque o nosso Salvador foi humilde. Ele deixou a glória eterna, Ele deixou a companhia de Deus para vir a este mundo com o intuito de nos salvar. Então, se nós pudermos ver um exemplo de humildade, ninguém, absolutamente ninguém, vai se assemelhar ao exemplo de Jesus Cristo. Ele é um exemplo absoluto de humildade e quer ver essa mesma humildade nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Mas não só isso. Em quarto lugar, meus irmãos, minhas irmãs, devemos nos alegrar, mas não só nos alegrar, devemos usufruir daquilo que nós somos, daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Devemos nos alegrar e devemos usufruir daquilo que nós somos e daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Conforme nós vimos, Deus nos fez seus filhos. Conforme nós vimos, Deus nos concedeu o seu Espírito. Conforme nós vimos, Deus preparou uma herança eterna. É bênção demais, meus irmãos. Bênção que nós não somos merecedores. Somos filhos de Deus. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo. Hoje nós temos a expectativa de experimentarmos a herança eterna. É bênção demais que Deus nos propiciou a partir de Cristo Jesus. E, infelizmente, muitas vezes, nós não temos uma noção, mesmo que pequena, dessas coisas. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, agradeçamos a Deus, mas agradeçamos a Deus continuamente em nossas vidas, porque hoje nós somos filhos de Deus, porque hoje nós temos o Espírito Santo, e porque hoje nós estamos no aguardo da herança eterna que Deus prometeu a todos aqueles que o amam. Nós devemos agradecer a Deus por essas bênçãos. Que grandes bênçãos, que maravilhosas bênçãos, e todas elas que resultam da vinda de Cristo e da sua salvação, a nossa santificação, a comunhão com Deus, a nossa segurança eterna, enfim, tantas e tantas coisas. Às vezes as pessoas desvirtuam o fato e nesse período ficam falando do bom velhinho, do Papai Noel, tudo conversa, tudo mito, tudo ilusão. Aquele que nos dá bênçãos, aquele que nos concede presentes espirituais é Jesus Cristo, e tão somente Ele. E é justamente por isso que nós devemos adorá-lo. É justamente por causa disso que nós devemos agradecer a Deus pela sua vinda. É justamente por causa disso que nós devemos nos apresentar diante de Deus e exaltá-lo pela sua salvação e a sua obra bendita em nossas vidas. Em último lugar, meus amigos, minhas amigas, nós queríamos nos dirigir especificamente falando para vocês. Em que sentido? Em que termos? Para que vocês possam clamar, mas para que vocês possam clamar mesmo, para que Cristo se faça presente em sua vida e, a partir da ação do Espírito Santo e instrumentalidade da palavra, você também venha ter essa perspectiva, essa visão do nascimento de Cristo em sua vida. Infelizmente, o homem natural não consegue perceber, não consegue contemplar a majestade, a glória, a grandeza que é
a vinda do Salvador, o seu nascimento e as bênçãos decorrentes desse nascimento? Somente quando Deus nos dá da sua visão, somente quando Deus nos esclarece através da sua palavra. E o nosso desejo é que essa bênção, esse benefício se faça presente na sua vida, seja uma realidade no seu viver. Contudo, para que isso possa acontecer, você tem que clamar, você tem que pedir, você tem que suplicar a Deus para que, mediante o Espírito Santo, Deus lhe abra o entendimento e você possa ter a perspectiva correta do nascimento do seu filho, da sua vinda entre nós. Faça isso, meu amigo, faça isso, minha amiga, não descanse enquanto você não tiver essa convicção, enquanto você não tiver certeza, para que o nascimento de Cristo, para que o Natal, de fato, faça sentido na sua vida. Porque se não for através desse aprendizado, se não for através desse conhecimento, o Natal para você será apenas um momento de confraternização, de festas, de sociabilidade, mas nada que proporcione uma mudança espiritual na sua vida, que possa lhe dar salvação, que possa lhe dar segurança de vida eterna. Então, que Deus, Ele possa lhe abençoar, que Deus, Ele possa abrir o seu entendimento, para que todas essas verdades, elas vão ser depositadas nos seus corações e a partir disso vocês possam, à semelhança do que acontece com cada um de nós, exaltar verdadeiramente o nosso Salvador, aquele que veio a este mundo, aquele que se encarnou, aquele que nasceu da Virgem Maria para poder propiciar a nossa salvação. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Terminado assim o nosso culto, irmãos.